E aí, vamos para as dicas, então, de como pode praticar o espanhol, assim, antes do intercâmbio? Bora? Claro, sim. Eu acho assim, Aninha, super importante você aprender a língua antes de viajar, né? Porque tem pessoas que talvez falam, ah, não, eu chego lá e eu me viro e eu começo a falar e começo a aprender no lugar, mas é como, por exemplo, tentar aprender a andar de bicicleta, né? Não saber andar de bicicleta, aí você vai, né? E tem que aprender e demora um monte de tempo. E se você já sabe andar de bicicleta, você chega no parque e você anda. Então, todas as possibilidades e as oportunidades que se abrem quando você já sabe, né? Ou pelo menos tem o básico da língua, né? Eu acho que você consegue aprender no lugar muito melhor, né? Porque você vai saber como perguntar, você vai saber o que perguntar, né? E aí facilita muito, né? O aprendizado. Logicamente que eu sempre recomendo, né, que as pessoas façam, né, a língua que escolhem, né, do país que vocês escolheram para ir, né, e que se preparem, né, fazendo aulas, né, tem tantos professores que podemos ensinar, né. Hoje eu acho que todo isso está muito mais fácil, né, para as pessoas, Aninha, É, não? exatamente, eu senti muito isso quando eu fui para o meu intercâmbio. Eu não sei o que aconteceu, mas eu me paralisei. Sabe, eu não sei o que aconteceu comigo antes do meu intercâmbio. Eu só sei que eu fiquei com tanto medo dele não acontecer, que eu fiquei pensando assim, Ah, eu não vou mexer muito, não vou comentar muito sobre uhum, intercâmbio, porque eu vou ficar uhum, muito animada com isso, e aí vai uhum. dar errado, entendeu? Não vai acontecer. Então eu me travei, isso me travou e eu não conseguia estudar. Não consegui Ah, estudar antes do intercâmbio. ai, meu Então, quando eu Deus. cheguei no meu intercâmbio, foi aquele baque, porque, poxa, se você não está acostumado, no caso, quando eu fiz para o Canadá, por Uhum, exemplo, quando você não está uhum. acostumado a conversar no idioma e as pessoas conversam com você, você não fala nada, não sai. Assim, então foi Claro, desesperador, porque eu não conseguia acompanhar as conversas, não conseguia entrar claro. no meio. Então, assim, eu sempre falo isso, em Uhum, todas as oportunidades que eu tenho, porque, gente, uhum. não dá pra ir só falando assim, ah, eu vou com o básico mesmo, quando chegar lá eu É, aprendo. Aí você vai e fica uhum. um mês. Você volta o quê? Sem aprender nada, com certeza. Nada, você na mesma, né? Com Porque, poxa, você tem certeza, que dar né? um. Você tem que dar Aline, um eu empurrãozinho. tenho muitos alunos que começaram a fazer espanhol porque viajaram para Buenos Aires, viajaram para Espanha, viajaram para México e falaram assim, eu não sei nada, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, o espanhol é tão parecido do português que eu consigo aí me virar, né? E não tem problema. Mas são muitos os alunos que voltaram e falaram, Mariela, eu preciso aprender porque eu parecia que estava com uma fita, né, durex na boca, que não conseguia falar nada, que não conseguia me comunicar, foi horrível. Então, tem pessoas que aprendem, né? E outras pessoas que já são mais, como falar para você, mais precavidas, existe essa palavra? Eu acho que É, sim, né? existe. Como que prevêem todo muito mais, né? Então se preparam e estudam, né? Os resultados dessas pessoas sempre são muito bons, Aninha. As pessoas voltam falando, Mariela, eu aproveitei demais a minha viagem, no meu intercâmbio em Buenos Aires, eu aproveitei demais meu intercâmbio em Barcelona ou em outro lugar. Então, eu sempre recomendo que as pessoas se preparem, né, na língua antes de viajar, né? Faz toda a diferença, assim. Eu acredito Uhum, muito nessa imersão do idioma, mesmo aqui no uhum, Brasil. Porque eu sim. parava para pensar no intercâmbio e às vezes eu tava no meu celular, vendo os stories das pessoas do Brasil, escutando uma música que às vezes era em português, e eu pensei, Uhum, poxa, eu tá sentada aqui, esperando minha aula uhum, começar, no Canadá, ou é, tá em casa, eu tô no mesmo uhum, lugar, porque eu estou vivendo a mesma coisa. claro, Então eu acho que claro. essa imersão que você faz até Uhum. durante aqui, você ainda no Aqui, Brasil, faz toda começa a aqui, diferença. com Porque você já certeza. começa a escutar e tudo. E o que Uhum, você indica aí? Uma rotina pré-intercâmbio de espanhol. Conta aí pra uhum. gente. Fazer aula de espanhol con espanhol con Mariela sería muy bom, por exemplo. Sim. Uma rotina, você fala assim, por exemplo, para todos os dias, né? Isso. Por exemplo, eu sempre falo assim, assistir séries é muito bom porque nos ajuda muito
a acostumar o nosso ouvido com a língua local, certo? Então, para o lugar que você vai, tente assistir séries desse lugar, tente assistir filmes do lugar, ouvir músicas, né? Por exemplo, se você vai para México, tem um monte de cantor, cantora, né, mexicano que você pode ouvir, né, ir fazendo a tradução. Tem esse site, por exemplo, Bagalumi, que você pega a música e assiste o vídeo e vai acompanhando, né? Então, isso eu acho muito importante. Ler, né, os jornais locais também, né? Eu gosto muito quando as pessoas vão para a Argentina, por exemplo, tenta ler pelo menos um artigo, né, do jornal, do Clarín, por exemplo, né? Ou se você vai para a Espanha, El País, ou se você vai para o Chile, o El Mercúrio. Então, de cada lugar tentar, né, ler um pouquinho, né, os jornais, eu acho que ajuda muito. Ouvir alguma palestra, por exemplo, de algum tema que para você seja bem interessante, isso também vai te ajudar, né? Porque eu acho que tudo que você é mais interessante para você, você presta mais atenção também, né? Então, mas é muito importante ouvir todos os áudios que você puder para ir acostumando o ouvido, né? Logicamente, quando essa aprendizagem toda é organizada, né? Por exemplo, por um professor, logicamente que você vai aproveitar muito mais, né? Porque hoje os professores, eu acho que a nossa aula tem que ser muito dinâmica e temos que oferecer todas essas opções para os alunos, né? Então, eu, por exemplo, eu tento, né, fazer isso para poder ajudar as pessoas a fazer essa espécie de imersão na língua, né? Então, nas minhas aulas hoje, eu falo para meus alunos, para a próxima aula assistir um episódio da série tal, assistir uma parte de tal filme, né? Ou ouvir tal música, por exemplo, né? Para poder ir acostumando o ouvido, tudo que você puder, ir repetindo todas as frases que você aprender. Por exemplo, você entra no canal Espanhol com Mariela, aí você assiste um vídeo meu, repete tudo que eu vou falando, tenta repetir. Eu falo, muitas vezes os professores repetimos muitas frases, né? Ou as pessoas, quando falamos, se você assiste sempre a mesma série, as pessoas vão repetindo as falas também, né? Então, todo mundo, por exemplo, você assiste uma série mexicana e eles vão falar assim, porque ahorita vamos para tal lugar, ahorita, e se repite ahorita, ahorita. Ahorita é como falar agorinha, né? Então, se vai aprendendo, né? Com essa repetição de frases, de palavras, né? E tem, assim, toda uma forma, né? Para você aproveitar muito mais, se você vai assistir uma série, por exemplo, né? Se você está começando a assistir com os subtítulos em português, depois que você avança um pouco mais, você pode assistir com os subtítulos em espanhol, espanhol, né? Ou no começo também assistir a alguma série ou algum filme que você já tenha assistido na sua língua, né? Que você já tinha assistido e compreendido, né? O argumento todo, para depois ver, né? E tentar aprender, porque aí você faz como um aprendizado muito mais ativo. Eu acho que isso é muito importante também, Aninha, né? Esse aprender de uma maneira mais ativa, né? Aprender tentando compreender, né? Tentando tirar como mais proveito, né? De tudo, né? O que você aprende. Mas, por exemplo, no meu canal eu vou dando dicas, né? De todas essas coisas que eu acho muito importantes, né? Para fazer essa imersão, né? Por exemplo. Isso que você falou da aprendizagem, tem a aprendizagem ativa e a passiva. A passiva é, por exemplo, você está assistindo uma série, tá ali só assistindo a série. Ok, Claro. você não tá nem repetindo nada. É uma aprendizagem passiva. Quando você aprende de forma passiva, é muito mais fácil você esquecer. Você não aprende não entra tanto assim, sabe? Mas quando você faz de uma forma mais ativa, por exemplo, você assiste com o subtítulo ali em espanhol e o áudio em espanhol.
Você encontra uma palavra que você não conhece, então você já procura o significado dela. Não o significado de tradução, mas o significado dela para você entender aquela palavra sem sair do espanhol. E aí você continua, você, poxa, peraí, vou formar uma frase aqui com essa palavra nova. Claro. E aí essas coisas já vão fazer você fixar muito melhor o que você está aprendendo. Então você não está lá só passivamente recebendo a informação. Você está fazendo alguma coisa com ela. E assim você aprende muito mais, né? Eu às vezes falo, né? Talvez você queira assistir uma série com tranquilidade, talvez assista o episódio assim tranquilo, o primeiro episódio, que talvez dura meia hora. Assiste, né, com tranquilidade, tenta compreender tudo que você puder, porque muitas vezes pelo contexto você consegue compreender. Mas depois assiste novamente e tenta, né, desse outro jeitinho, pega algo para escrever, vai anotando as palavras que aparecem, né, que talvez se vão repetindo, as frases diferentes, né? Então aí, logicamente, que ativamente você vai aprender muito mais e fixar muito mais os conhecimentos, né? Exatamente. E vocês, futuros intercambistas, têm que pensar muito também na conversação. Não só ficar aí no livro, escrevendo, mas falar também, porque isso faz toda a diferença, né? Com certeza, né? Tentar falar, né, com outras pessoas. Hoje eu acho que se consegue se comunicar com pessoas do mundo todo, né? Não tem tanta dificuldade se você quiser falar. Eu acho que tem até links, né, de lugares onde você pode entrar e conversar com pessoas num nível básico, num nível intermediário, num nível avançado, pessoas com de outros lugares do mundo, né? Então, eu acho que hoje temos assim muitas possibilidades de aprender e de nos preparar na língua para nossa viagem, para nosso intercâmbio, por exemplo, né? Exatamente. E hoje, a minha dica, se eu fosse fazer o intercâmbio agora, né? Não agora, mas tipo, se, né? A primeira coisa que eu pensaria era conversação. Assim, focar. Pegar uma aula com a Mariela de conversação. Vamos conversar, Mariela. Logicamente, né? Aí Porque... é sempre mais fácil, né? Quando o aluno faz uma aula, por exemplo, individual, logicamente que aproveita muito mais, né, o tempo todo, conversa o tempo todo, hoje em dia se utilizam muito metodologias, ou pelo menos eu utilizo metodologias de abordagem comunicativa, então o aluno conversa da primeira aula, então se solta e perde os medos, e eu faço muitos cursos também de programação neurolinguística, de coaching, de várias coisas assim que também consigo ajudar aos alunos, né, desse jeito. Às vezes fazemos jogos para nos comunicar através de gestos, por exemplo, ou tentar descobrir uma palavra falando, explicando a palavra de outro jeitinho, porque você muitas vezes não lembra todas as palavras ou não sabe todas as palavras do vocabulário, mas você sim pode falar, olha, é uma coisa que serve para limpar, que serve para escrever, que serve para ver. Então, tem muitas ferramentas, né, que podem ajudar ao aluno a não passar perrengue no intercâmbio, né? Então, eu acho assim muito interessante, né? No meu caso, Aninha, eu tenho meu curso online, que é um curso completo, com videoaulas, com tudo, né? Então, o aluno consegue fazer no seu tempo, o único que precisa ter é internet, né? Tem outro curso que é de espanhol para viagem, que você fez. Exatamente, esse foi o que eu fiz. Maratonei, fiquei uma noite inteira lá, escutando todos os áudios. Dormi sonhando com a Mariela. De tanto que eu escutei a Mariela. Tadinha, meu Deus! Mas cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa precisa aprender de um jeitinho determinado. Tem pessoas que precisam de um curso online, tem pessoas que talvez com espanhol para viagens, ou tem outras pessoas que precisam fazer a aula individual porque van a pasar determinado tempo, van para uma universidade que precisam um nível de espanhol melhor. Muitas vezes as universidades pedem o DELE, que é o diploma de espanhol como língua estrangeira, como se fosse no inglês o TOEFL ou algum outro
IELTS, alguma prova assim. Então, muitas vezes as universidades pedem que o aluno tenha um nível intermediário, né, um nível avançado. Então, por isso sempre temos que pesquisar tudo, né? Certo? Eu entrei nas aulas para fazer o dele, né? Só que não rolou, Claro! porque Oh, entramos de pandemia, tadinho. aí fiquei sem o dele. Oh, É isso. tadinho. Mas você está quase pronta para fazer o dele, Aninha. Tô quase, tô quase. Vos Assim que hablas muy liberar, eu já bien tô en fazendo. español, niña. Tu español es Ah, muy bueno, muy bueno. Oh, aquí están preguntando, Anina, ¿de dónde es esa moza? ¿Portugal? Oh, sí, yo soy de Portugal, portugués de Portugal, eu aprendi português de Portugal o tempo todo. Não! não. Que lindo! Um abraço aí muito forte para você que falou que eu sou de Portugal. É aí, ó. A fluência dessa moça é muito legal. Eu queria saber o idioma, porque tá meio um português de Portugal com espanhol. É por Eu causa do. sei, eu sei. Eu falo assim, eu sempre falo que eu falo um portunhol fluente, Aninha. Essa é minha Português. língua. Meu portunhol fluente. Eu fiz letras em português, eu tentei aprender de todos os jeitinhos, né? Eu acho que tenho que ter uma professora particular para aprender meu português, porque não posso falar a vida toda também assim, né, Aninha? Ah, Mas as não, tá pessoas lindo, pode continuar. a Não pessoa perde sempre isso, fala, não. ah, é tão lindo, eu adoro ouvir você. E eu falo, meu Deus do céu. Mas Tá ótimo. vamos a falar para ele que eu sou argentina, né? Então, Isso. eu tenho esse sotaque assim, muito carregado de portunhol fluente, né? Então, Ah, mas ok. é ótimo. Muito bom. Argentina. Não, muito bom. Argentina, de Buenos Aires. Então, eu sou porteña, né? Os argentinos de Buenos Aires somos porteños, porque tem um porto lá, então, de Buenos Aires somos porteños. Ah, Ok? legal. Ah, então a gente podia finalizar a live de hoje com você dando umas dicas do que fazer se for fazer intercâmbio na Argentina. Bora? Olha só. Do que fazer na Argentina, por exemplo, né? Exato. Argentina é um país que tem muitos lugares para conhecer, tem muitas paisagens diferentes, né? Do norte ao sul, né? Dos glaciares até lugares assim de montanha, né? No norte da Argentina, né? Mas se a pessoa vai ficar somente em Buenos Aires, logicamente, né? Porque se não tem também Mendoza para conhecer, o Córdoba, né? Que são províncias que aqui falam estados, mas são províncias, muito lindas, né, para conhecer também. Mas em Buenos Aires tem tanto lugar para visitar, né? Tem tantas cafeterias para ir, cafeterias, a gastronomia é maravilhosa, né? Tem muitos lugares, né, para conhecer, muitos museus, tem teatros, tem muitos lugares de compras também, né? A rua, essa rua Florida, mas temos várias ruas, né? Não é somente essa rua Florida que todo mundo conhece, né? Tem vários lugares, né, para conhecer. Então, eu fiz todo que se você quiser, a gente pode até passar, né, para as pessoas. Eu fiz todo como se fosse, como um itinerário de viagem para visitar Buenos Aires, né? Então, já fiz live, né, de Buenos Aires no meu canal também, falando de cada lugar que as pessoas podem visitar, né? La Casa Rosada, que es la casa de gobierno, el Teatro Colón, que es uno de los teatros más reconhecidos, né, do mundo, né, que as pessoas também podem visitar. Tem vários museus, museu de arte moderno, tem museu de todo tipo, né, em Buenos Aires. Então, aqui falam as cafeterias, e as cafeterias são muito importantes em Buenos Aires. Temos muitos tipos de cafés diferentes, né? Então, vale a pena, tem cafeterias de todo tipo, né? Assim como vocês saem aqui a fazer o happy hour, Aninha, nós saímos a tomar o cafezinho depois do trabalho. Então Buenos Aires está cheio de cafeterias, né? Para conhecer, muitos restaurantes, muitas churrascarias,
Puerto Madero, um lugar incrível, né, para conhecer, por exemplo, para passear, né? Então tem muito lugar muito lindo, né, para conhecer em Buenos Aires, né? Ok? Legal, deixou um gostinho aí de quero mais. Sim. É isso, muito bom. Muito bom Ok. esse papo de hoje, Mariela, obrigada por Uhum. estar aqui com a gente, foi ótimo. É E um vamos marcar mais prazer para coisas. mim. Vamos, podemos marcar uma coisa por aí, né? Então, Exatamente. muito obrigada aí para todas as pessoas também que participaram, né? Que nos ouviram, né? Tomara que possam Exatamente. fazer muitos intercâmbios em países que falam espanhol, tá? Uhul. Isso aí. Qualquer Ok? dúvida que vocês tiverem, só chamar a gente aqui, né, no Instagram Uhum. para conversar. Estamos aí. Perfeito. Muito obrigada, Nínia, pela oportunidade, tá? Ah, que isso, foi ótimo. Muito obrigada. Ok. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.